definições padrão? Vamos Todos ver. nós três aqui temos N definições padrões de tudo isso que a gente fala. Vamos brincar? Uma bem distante, ou seja, uma o oposto. não uma que a gente discorda, que a gente quase discorda, que está na fronteira, A gente assim. quase discorda. Uma que não seja mais do mesmo, por assim dizer. Mas deixa eu dar. Vai lá, mas tá uma que você Mas primeiro nunca eu deu. explicar o que Não, é, mas né? deixa eu dar as duas mais. Porque assim, singularidade é uma coisa que se você perguntar para 10 pessoas, você vai ter 10 respostas diferentes. Ah, é? Mas tem. Não tem um consenso, então. Assim, existe um consenso no conceito geral, né? Mas tem duas maneiras de você descrever a singularidade, que assim, basicamente é um momento onde os computadores eles vão estar tão avançados, e aí tem gente que fala, não, eles vão estar mais inteligentes que as pessoas, é uma maneira de descrever isso. Tá. Mas é um momento onde os computadores vão estar tão avançados e que a partir daí é impossível prever o que vai acontecer. Porque a velocidade de evolução é tão rápida, imagina a hora que uma IA conseguir criar uma IA melhor que ela. Né? E ela vai fazer isso em segundos, porque ela já vai ter processamento, vai ter... Então, como é que você prevê esse universo? Né? Exato. Então, a singularidade é esse momento De quebra. de quebra, onde não dá mais para ver o que vai acontecer. Vai acabar o planeta ou a gente vai virar eterno? Né? Não dá para saber. Esse termo foi emprestado da física, que é dos buracos Buraco negros. negro. Então, a partir da hora que você tem uma distância que quando você chegou àquela distância... Tem um horizonte de eventos. Isso. Daí até a singularidade. A singularidade, que aí todas as regras que você tinha não funcionam mais. Então, quando a gente fala da singularidade tecnológica, que foi um termo emprestado da singularidade da física, é exatamente isso. Tem um momento que é previsto, que é quando a inteligência artificial chega nesse nível, que você não tem mais como prever. As regras vão ser diferentes, a gente tem uma outra realidade. Então, o que a gente... É um outro mundo. E isso é previsto, já variou essas previsões aí. Inicialmente, pelo Ray Kurzweil, era 2045. Aí mudou, a última previsão que eu vi era 2060. Só que nessa previsão do Fórum Econômico Mundial... Mas teve gente que veio aqui que falou que isso nunca vai acontecer já também. Então, tem gente que acredita piamente que isso nunca vai acontecer, porque aí eu acho que tem um viés que é, de novo, o humano no centro de tudo e você achar que você é a última bolacha do pacote. Né? Porque, sinceramente, a gente discute coisas... Eu acho que a gente é muito arrogante porque a gente não sabe nada. A gente sabe pouco do cérebro, a gente sabe pouco do universo, a gente não chegou no fim do universo, a gente não sabe coisa nenhuma, a gente não sabe de onde que emergiu a nossa consciência, a gente nem sabe se a gente faz parte de uma outra consciência e a gente está falando que as máquinas nunca vão ter... Né? Então, assim, eu acho que é muita arrogância da nossa parte. Eu prefiro achar que as coisas podem naturalmente emergir a partir da hora que você está dando condição para elas de acontecerem. E você, Álvaro? Eu acho que... Bom, considerando que singularidade é o momento em que as máquinas pensam no mesmo nível que os seres humanos, eu acho que a singularidade vai acontecer quando um sistema de processamento de informação sintético for capaz de mapear e executar com precisão as variações de modelos mentais que existem sob a estabilidade da linguagem. Tá. Então, por exemplo, quando eu não entendi nada do que você falou. Tá, obrigado. Ó, vamos lá. As variações... Né, Leli? Eu tô aqui. Eu tava esperando ele terminar só pra falar. Tá. Teu banheiro, lógico que eu tava esperando fazer bullying. Vamos lá, agora traduzindo pra nós. Não, me dá um vinho aqui, cara. Chega. Então, Olha vamos só. lá. O que é? Ó, o que eu falei? Quando a gente conseguir mapear com precisão, os sistemas sintéticos mapearem com precisão as variações em modelos mentais sob a estabilidade da linguagem. Então eu vou te dar um exemplo claro. Imagina que eu falo assim: o casal está sob o guarda-sol. Tá. Ok? Você percebe que essa frase tem um objeto, um centro das atenções, que é o casal. Que ele está sob um objeto que não é o centro das atenções, que é o guarda-sol. Certo. Olha essa outra frase. O guarda-sol está sobre o casal. Você percebe que, nesse caso, o centro das atenções é o guarda-sol. E, sob o guarda-sol, está esse objeto secundário, que é o casal. A linguagem, do ponto de vista do seu mapeamento, da camada mais superficial da semântica, do entendimento, diz que as duas frases são iguais. Só que, para nós, elas não são iguais. Não. Eu testei já isso no ChatGPT. A propósito, do meu próximo artigo na Folha de São Paulo é sobre exatamente isso. Como a linguística é afetada, quais são os impactos na linguística dos novos algoritmos de linguagem.
claramente, os algoritmos de linguagem não conseguem perceber a diferença entre as duas coisas, porque eles não pensam relativamente a um objeto que existe no mundo real. Aqui, primeiro, eu estou ancorando no objeto pessoas e, secundariamente, colocando o objeto guarda-sol em relação ao primeiro. E, nesse segundo caso, colocando o objeto guarda-sol como o primeiro objeto e, a partir dele, colocando as pessoas como algo meramente contingente. Quando isso for percebido e, portanto, o pensamento para além da linguagem for mapeado, a gente vai ter singularidade. Nesse sentido, eu queria falar uma coisa que é super importante. Eu não sei se vocês leram o que o Harari escreveu recentemente e a carta. Mas antes disso, já faz um tempão. Mas ele fala muita merda, na minha opinião. Não, mas antes dele... Agora eu vou tomar pedrada. Mas antes dele, já tinha muita gente falando que o que separa de verdade o ser humano da máquina é a parte do sistema operacional nosso, que é as línguas, a linguagem. Por quê? Todos os linguistas e todo o pessoal que estuda inteligência artificial desde lá de trás diz que a diferença entre nós e um sistema que simplesmente tem a parte de semântica é quando a gente começa a pegar 2, 3 conchinhas, coloca junto, monta um colar e fala, eu sou cacique. Você vai trazendo níveis de storytelling, você vai trazendo níveis de significação para isso. E aí eu concordo com o Harari, num argumento que ele tem, que é o seguinte, que o ser humano, o nosso sistema operacional é a linguagem. A linguagem hoje, storytelling convence o outro, storytelling faz com que você queira as coisas, o que a gente faz o tempo todo na comunicação é storytelling. Nosso cérebro é configurado para isso, que está nas formas primitivas de comunicação. A partir da hora que a máquina, mesmo no nível que ela está agora, que ainda é rudimentar, ela consegue dominar o nosso código, ela pode começar a produzir textos que manipulam a gente, não que ela tenha intenção, mas que estão junto com os outros textos, ou seja, aquilo que torna a gente humano, a gente opera de forma humana, é o que agora, por isso que os sistemas de LLM, né, que são de Large Language Models, que tem o tipo ChatGPT, eles são algo para a gente parar e pensar, porque eles estão na base da nossa funcionalidade, do nosso sistema operacional. Eu posso fazer um comentário? Pode, por isso lógico. que às vezes eu fico sem saco pro Harari. Porque do ponto de vista do chomskiano, do ponto de vista da linguagem que tem a sintaxe em primeiro lugar, cara, já chegou lá. O Chomsky fez, outro dia publicou um artigo no New York Times, e eu adoro ele. Assim, eu também. Acho ele um gênio maravilhoso. O cara não só revolucionou a linguística, dando tapa na cara do behaviorismo, que eu acho que eu queria dar esse tapa junto, como... Ele é o pai da ciência cognitiva. Então o cara é um dos meus heróis acadêmicos, científicos. Mas ele escreveu um artigo no New York Times falando assim, porque o ser humano, quando ele fala assim que ele abre a mão e cai a maçã, aí ele vai falar, por que caiu a maçã? Por causa da lei da gravidade. Eu fiz a pergunta pro ChatGPT, ele responde exatamente a mesma coisa. Entende? É tipo assim, quando a gente vai para esses paradigmas linguísticos, cara, já chegou lá. O grande ponto, então eu acho... Essa explicação extremamente superficial dele. Desculpa dizer, mas eu acho. A maior parte das coisas que o Harari fala, eu acho também uma tremenda merda. Assim. É engraçado porque muita gente me relaciona, fala que legal que isso aqui lembra. Mas eu acho que a maior parte das coisas que ele fala é uma bosta. E essa é mais uma. Por quê? Porque eu acho que o grande ponto não é a linguagem. Sintaticamente, o sistema já está praticamente idêntico. A grande questão é o que está sob a linguagem. Que quando a gente fala o guarda-sol, por exemplo, assim. Tem isso é o pessoal da linguística cognitiva, né? Então o George Lakoff tem um exemplo muito interessante, que é assim, alunos entram numa sala, estão lá com o professor... Você está falando de subtexto? Não é. É porque assim, a gente tem linguagem e pensamento, e a gente usa a linguagem, muitas vezes, querendo dizer coisas distintas. O pensamento por trás é distinto. É essa sutileza que a máquina está longe de pegar. Então, por exemplo, esse exemplo do Lakoff, que é muito interessante, que é assim... A pessoa está numa sala de aula, ela fala assim para o professor, está quente aqui, o que ela quer dizer? Eu fiz essa pergunta para o ChatGPT. Ele quer dizer que a pessoa está desconfortável. Não, seu burro, quer dizer que ela quer que abra a janela. Você entende? Essa é a sutileza que não chegou. Mas, acho que tem. Não, mas primeiro, começou, né? Primeiro que assim, a gente está começando. Grandes gênios falam muita merda, né? Tá aí o Elon Musk para provar isso todos os dias. E o Paquito também. Agora, não. É que você não... Ele fala muita merda. É que você não tá mais... É que você não tá mais com o Mandíbula. Tá. Que o Mandíbula, outro dia, ele vai negar, mas está gravado em vídeo, falou que peixe é mamífero.